Então, hoje nós vamos ler 1 Crônicas, capítulo 21, 22 e 23, e Cantares 3. Amém? 1 Crônicas 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou a Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas, desde Berseba até Dan, e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100, ó rei, meu senhor. Não são, porventura, todos eles súditos do meu senhor? Por que o Senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel, então voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório com o número dos homens de combate. Em todo Israel havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu as tribos de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Esta ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz, agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi: assim diz o Senhor, estou lhe dando 3 opções, escolha uma delas e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor, isso é, 3 dias de praga, com um anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele quem me enviou. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, e não nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém, mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e apresentou-se de trazer a catástrofe, e ele disse ao anjo destruidor: pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araruna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre os céus e a terra, com uma espada na mão erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as suas autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se em rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Esses não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor, meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Então o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à palavra de Gade, havia falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando trigo, virando-se, viu o anjo, e ele e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, e quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi, rosto em terra. E Davi lhe pediu: cede-me o terreno da sua eira para construir um altar em honra do Senhor, para que se cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Mas Araúna disse a Davi: considera o teu, que o meu rei é o meu rei, e o Senhor faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto e o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isto dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não faço questão de pagar o preço justo.
Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 quilos de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocausto e sacrifícios de comunhão. Davi invocou o Senhor, e o Senhor lhe respondeu com fogo, que veio do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifício ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar dos holocaustos estavam em Gibeon. Mas Davi não podia consultar a Deus lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. 1 Crônicas 22. Então disse Davi: Este é o lugar para o templo de Deus, o Senhor, e do altar de holocaustos para Israel. Então Davi deu ordens para que se reunissem os estrangeiros que viviam em Israel, e dentre deles designou cortadores de pedra para prepararem pedras lavradas para a construção do templo de Deus. Ele providenciou grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos, dobradiças para as portas e mais bronze do que se podia pesar. Também providenciou mais toras de cedro do que podia contar, pois os sidônios e os tírios haviam trazido muitos cedros para Davi. Davi pensava: meu filho Salomão é jovem e inexperiente, e o templo que será construído para o Senhor deve ser extraordinariamente magnífico, famoso e cheio de esplendor à vista de todas as nações. Por isso deixarei tudo preparado para a construção. Assim Davi deixou tudo preparado antes de morrer. Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou que ele construísse um templo para o Senhor, o Deus de Israel. Disse: meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim a palavra do Senhor: você matou muita gente e empreendeu muitas guerras. Por isso você não construirá um templo em honra do meu nome, pois derramou muito sangue na terra diante de mim. Mas você terá um filho que será um homem de paz, e eu farei com que ele tenha paz com todos os inimigos ao redor dele. Seu nome será Salomão, e eu darei paz e tranquilidade a Israel durante o reinado dele. E ele que vai construir um templo em honra do meu nome. Eu serei seu pai, e ele será o meu filho, e eu firmarei para sempre o trono do reinado dele sobre Israel. Agora, meu filho, que o Senhor seja com você, para que você consiga construir o templo do Senhor, o seu Deus, conforme ele disse que você faria. Que o Senhor lhe dê prudência e entendimento para que você obedeça à lei do Senhor, o seu Deus, quando ele o puser como líder de Israel. E você prosperará se for muito cuidadoso em obedecer os decretos e as leis que o Senhor, Deus de Israel, por meio de Moisés. Seja forte e corajoso, não tenha medo e nem desanime. Com muito esforço, providenciei para o templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e tanto bronze e ferro que não dá para calcular, além de madeira e pedra, e você ainda poderá aumentar a quantidade desse material. Você tem muitos trabalhadores, cortadores de pedra, pedreiros, carpinteiros, bem como especialista em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro. Agora, comece o trabalho e que o Senhor esteja com você. Então Davi ordenou a todos os líderes de Israel
que ajudasse o seu filho Salomão. Disse ele: certamente o Senhor, o seu Deus, está com vocês, e lhes concedeu paz, pois ele entregou os habitantes dessa terra em minhas mãos, e ela foi submetida ao Senhor, ao seu povo. Agora, consagrem o coração e a alma para buscarem o Senhor, o seu Deus. Comecem a construir o santuário de Deus, o Senhor, para que vocês possam trazer a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados que pertencem a Deus para o dentro do templo, que será construído em honra do nome do Senhor. 1 Crônicas 23. Já envelhecido e de idade avançada, Davi fez do seu filho Salomão rei sobre Israel. Ele reuniu todos os líderes de Israel, bem como os sacerdotes e os levitas. Os levitas de 30 anos para cima foram contados e o número total deles chegou a 38.000. Davi escolheu 24.000 desses para supervisionarem o trabalho do templo do Senhor e 6.000 para serem oficiais e juízes. 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com os instrumentos musicais que Davi preparou com esse propósito. Davi repartiu os levitas em grupos e descendiam dos filhos de Davi: Gerson, Coate e Merari. Dos filhos de Gerson, Ladã e Simei. Esses foram os filhos de Ladã: Jeiel, o primeiro, Zetã e Joel. 3 ao todo. Estes foram os filhos de Simei: Selemote, Aziel e Arã. 3 ao todo. Esses foram os chefes das famílias de Ladã. Os filhos de Simei foram Jaate, Ziza, Jeeus e Bereias. Esses foram os filhos de Simei, 4 ao todo. Jaate foi o primeiro e Ziza o segundo, mas Jeeus e Berias não tiveram muitos descendentes, por isso foram contados como uma única família. Dos filhos de Coate, Arão, Izá, Hebron e Uziel, 4 ao todo. Estes foram os filhos de Arão, Arão e Moisés. Arão foi separado, e ele e seus descendentes para sempre, para consagrar as coisas santíssimas, oferecer sacrifícios ao Senhor, ministrar diante dele e pronunciar bênçãos em seu nome para sempre. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados como parte da tribo de Levi. Estes foram os filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Sebuel foi o chefe dos descendentes de Gerson. Reabias foi o chefe dos descendentes de Eliezer. Eliezer não teve nenhum outro filho, mas Reabias teve muitos filhos. Semolite foi o chefe dos filhos de Izá. Estes foram os filhos de Hebron. Jereias foi o primeiro, Amarias o segundo, Jeaziel o terceiro e Jecameão foi o quarto. Estes foram os filhos de Uziel: Mica o primeiro, Isias o segundo. Dos filhos de Gerari, Mali e Muzi. Estes foram os filhos de Mali: Eleazar e Quis. Eleazar morreu sem ter filhos, pois teve apenas filhas. Os primeiros delas, os filhos de Quis, casaram-se com elas. Estes foram os filhos de Muzi, Mali e Eder, e Jeremote, 3 ao todos. Estes foram os descendentes de Levi, pelas suas famílias, os chefes das famílias, conforme registrado para os seus nomes, e contados individualmente, ou seja, os de 20 anos para cima, que serviam no templo do Senhor. Pois Davi dissera: uma vez que o Senhor, o Deus de Israel, concedeu descanso ao seu povo e veio habitar sempre em Jerusalém. Os levitas não mais precisam carregar o tabernáculo, nem os utensílios usados em seus serviços.
De acordo com as instruções finais de Davi, foram contados os levitas de 20 anos para cima. O dever dos levitas era ajudar os descendentes de Arão no serviço do templo do Senhor. Encarregaram-se dos pátios, das salas laterais, da purificação de todas as coisas sagradas e dos outros deveres da casa de Deus. Estavam encarregados do pão consagrado, da farinha para as ofertas de cereais, dos bolos sem fermento, de assar o pão e misturar a massa, e de todos os pesos e medidas. Além disso, deviam se apresentar todas as manhãs e todas as tardes para agradecer e louvar ao Senhor e fazer o mesmo. Sempre que holocaustos fossem apresentados ao Senhor, nos sábados, nas festas da lua nova e nas festas fixas, deviam servir regularmente diante do Senhor, conforme o número prescrito para eles. Dessa maneira, os levitas ficaram responsáveis pela tenda do encontro, pelo lugar santo e pela assistência aos seus irmãos, dos descendentes de Arão e pelo serviço do templo do Senhor. Cantares 3. A noite toda procurei no meu leito aquele que o meu coração ama, mas não o encontrei. Vou levantar-me agora e percorrer a cidade. Irei por suas ruas e praças. Buscarei aquele a quem o meu coração ama. Eu procurarei, não mais o encontrei. As sentinelas me encontraram quando havia as suas rondas na cidade. Vocês viram aquele a quem o meu coração ama? Perguntei. Mal havia passado por elas quando encontrei aquele a quem o meu coração ama. E eu segurei e não deixei ir, até que eu trouxe para a casa de minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Mulheres de Jerusalém, eu as faço jurar pelas gazelas e pelas corças do campo. Não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não quiser. Que é quem, subindo do deserto como uma coluna de fumaça, perfumado com mirra e incenso, com extrato de todas as especiarias dos mercadores. Vejam, é a liteira de Salomão, escoltada por 60 guerreiros, os mais nobres de Israel. Todos eles trazem espadas, todos são experientes na guerra, cada um com a sua espada, preparado para enfrentar os pavores da noite. O rei Salomão fez para si uma liteira, ele a fez com madeira do Líbano. Suas traves ele fez de prata, seu teto de ouro, seu banco foi estofado em púrpura, seu interior foi cuidadosamente preparado pelas mulheres de Jerusalém. Mulheres de Sião, saiam, venham ver o rei Salomão. Ele está usando a coroa que sua mãe lhe colocou no dia do seu casamento, no dia em que seu coração se alegrou. Amém? Queridos, nós vemos aqui em 1 Crônicas 21, um trecho muito forte da jornada de Davi aqui, e traz muitos ensinos para nós. E a palavra já começa dizendo que Satanás levou Davi a pecar, né, a cometer um pecado muito grave, quando ele decide ali no seu coração fazer o censo de Israel, né? E isso gera o quê? Ele foi movido pelo orgulho dele e pela confiança na força militar, ao invés de depender de Deus, né? Então imagina, Davi, ele já tinha experimentado a vitória em inúmeras batalhas,
né? E ele sempre consultava o Senhor em cada batalha que ele ia, e ele sabia que era o Senhor que dava a vitória para ele nas batalhas. Mas aqui a gente vê como o diabo trabalha, né? Porque ele gera toda uma raiz de orgulho. E Davi, ele cai ali, né? Naquela incitação de Satanás que o leva a fazer o censo de Israel, isso demonstrando claramente ali, né, esse pecado que ele foi movido, Davi foi movido pelo orgulho, e isso denotava a confiança dele no exército, né, na força militar que ele tinha, e não no Senhor. E aí foi um pecado terrível, né, e Deus fala com o profeta Gade e dá 3 opções de juízo ali. Por quê? Porque Deus é aquele que disciplina a quem ele ama. Deus disciplina a quem ele ama. A gente precisa entender isso. Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? A gente vê como Deus amava Davi ali, e o nome de Davi foi perpetuado porque ele tinha um coração segundo o Senhor, né? Então o Senhor, ele disciplina quem ele ama, e ele vai e fala com o profeta Gade e dá 3 opções, né? Deus ainda dá 3 opções, né? Porque Deus, ele não tem prazer em punir, a palavra fala que ele tem prazer em abençoar, mas a disciplina é algo necessário e faz parte do cuidado, faz parte do amor, porque a disciplina nos reorienta, a disciplina nos mantém no caminho, nos mantém seguros, né? Então Deus ainda dá 3 opções aqui para Davi, né? 7 anos de fome, ou 3 anos fugindo dos inimigos, ou 3 anos de uma praga que ele enviaria, né? E aí a resposta de Davi é muito tremenda. Davi, ele fala: olha, eu prefiro cair nas mãos do Senhor, porque as suas misericórdias são muitas. Então Davi, ele demonstra aqui que ele tinha um conhecimento íntimo de Deus. Ele reconhecia o caráter de Deus, né, através dos atributos de Deus. Em Êxodo 34, 6 e 7 vai falar dos atributos de Deus, né? Então, ele vai aqui, né, ele vai declarar que ele conhecia o caráter do Senhor, que é um Deus misericordioso, é um Deus que ama, é um Deus que perdoa os pecados, é um Deus longânimo, é um Deus compassivo, é um Deus grande, cheio de misericórdia. E aí, ele vai e ele deixa claro aqui que ele preferia a disciplina de Deus do que cair nas mãos dos homens. Por quê? Né? Os homens, eles são cruéis e sem limites. Deus, ele disciplina com amor paternal. As misericórdias do Senhor, elas sempre acompanham o juízo. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A cada manhã, é o que a palavra diz. Estava conversando com um filho espiritual nosso, e ele falava: eu quero conhecer mais de Deus. E eu falei com ele, né, a palavra, quando a gente lê a palavra, ali Deus está revelando o caráter dele o tempo todo, né? A forma como ele age, o que ele faz, como ele sente, o que agrada, o que desagrada, a misericórdia dele, ele está revelando o tempo todo quem ele é, o caráter dele, né? E a palavra fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E nós já trouxemos aqui no Maná que a palavra misericórdia, no original hebraico, é a palavra rahamim, que significa, ela está relacionada ao útero materno. Olha que interessante.
Então, ele é um amor visceral. O útero materno aqui é o interior. É um amor visceral, é um amor incondicional. Aquele amor de mãe. A palavra misericórdia, ela está relacionada a isso. Então, a gente vê aqui que né, quando o anjo ele se aproxima à eira de Araúna ali, o Senhor ele vai e fala basta, né? Começa a acontecer ali aquele juízo e antes de terminar os 3 dias, né? O Senhor chega ali, ele ia destruir Jerusalém, o Senhor falou para basta, né? E ali na eira de Araúna, Davi ele vai oferecer um sacrifício para que cessasse ali, né? E aí, quando a gente chega ali nesse momento aqui da eira de Araúna, é outro ponto muito extraordinário, porque o anjo do Senhor, ele estava ali, né? E Araúna, que era o dono ali daquela eira, ele oferece gratuitamente. Ele fala, não, eu ofereço aqui a eira, eu ofereço os bois para o holocausto, né, os instrumentos ali, a lenha, ofereço trigo para as ofertas de manjares, ele estava ali oferecendo. E a resposta de Davi, queridos, é tremendo. Davi fala assim, não, eu faço questão de pagar o preço justo, porque eu não darei ao Senhor aquilo que pertence a você. E eu nem vou oferecer um holocausto que não me custe nada. Meu Deus, gente. É tremendo. A visão de Davi aqui, extraordinária. Né? Então, o que Davi nos ensina aqui? Que o sacrifício verdadeiro que você vai oferecer, ele estava oferecendo ali algo, uma oferta, um sacrifício ali ao Senhor, oferta ao Senhor. Né? Ele requer um custo pessoal. Não é verdadeiro uma oferta que você está fazendo se ela não te custa algo. Sabe por quê? Porque não é pelo valor, mas é pelo despreendimento. Não está no valor apenas do objeto, mas está no despreendimento do teu coração. Está na essência da integridade da tua adoração. Davi, ele se recusou ali a uma religião barata, uma fé barata. Ele reconheceu que Deus ele merece o melhor e não sobras. Não sobras. Você não dá para o Senhor aquilo que te sobra. Você dá para o Senhor aquilo que te custa. Você entrega ali algo que realmente vem de um despreendimento, de você entender e se doar, entender que Ele é digno do melhor e não das sobras, não do que resta, não do que dá. É muito forte, gente. E outro ponto aqui importantíssimo é que Davi, ele não transfere o dever espiritual para os outros. Ele assumiu a responsabilidade completa para a restauração. Seria muito fácil ali ele aceitar de graça ali a eira de Araúna e tal. Mas ele entendeu a responsabilidade, que a responsabilidade era dele. E ele não transfere isso para o outro. E aí, queridos, a gente vê que aquele foi um sacrifício agradável ao Senhor. E a gente vê uma sequência de restauração aqui. A gente vê que no versículo 6, a palavra 26, a palavra fala que Deus enviou fogo do céu. Davi invocou o Senhor e ele lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Aquilo ali é o sinal da aceitação do Senhor. Lembra quando Elias, no Monte Carmelo, clamou ao Senhor ali, para que ele recebesse o holocausto, e o Senhor enviou fogo dos céus?
Ali foi o quê? A purificação, aquele fogo, né? É aquilo que purifica, que queima as impurezas. Então, foi o fogo do céu purificando o pecado. E foi a confirmação da reconciliação. A reconciliação. E aí o anjo, ele embainha a espada. Meu Deus, gente, eu chego a me arrepiar. Senhor da glória, muito tremendo. O anjo guarda a espada, né? Aquela espada do juízo. Ah, meu Deus. E aí a paz, ela é restaurada entre Deus e o seu povo, né? E aí, queridos, é algo tremendo, porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Ah, esse é o caráter do nosso Deus, gente. As misericórdias dele são infinitas, tremendas, gloriosas. Quando o Senhor vê um coração ali quebrantado, um coração, a palavra fala que ele não resiste um coração quebrantado. Um coração que reconhece ali o seu erro, que está disposto ali a se reconciliar com o Senhor, que faz o techuvá, que é o arrependimento. O Senhor age de misericórdia. Agora a palavra fala que o Senhor abate o soberbo. Ele abate o orgulhoso. Mas aquele que se quebranta, aquele que é humilde, o Senhor exalta. E aquele lugar ali, olha que tremendo. Aquele lugar ali, ele se torna o futuro templo, o primeiro templo. O local da era de Araúna se tornou, né, o local ali onde Salomão ia construir o primeiro templo. Olha que tremendo isso, né? Aquele local ali onde ia ser juízo, Deus transforma aquele local num local de bênção. Então ali, né, é algo, um marco que Deus estabelece ali da restauração, do amor dele. Então, pontos, né, que marca a nossa vida nessa manhã, quando a gente recebe essa palavra de todo o coração e a gente abre o nosso entendimento, né, que a verdadeira natureza do arrependimento é a gente reconhecer o nosso erro, é a gente aceitar as consequências, né, não achar que Deus está sendo injusto, não. Muito daquilo que a gente está colhendo são coisas que nós plantamos. E Deus é justo, né? E a gente precisa ter disposição para pagar o preço da restauração. A gente está disponível a fazer o que está ao nosso alcance, né? A gente precisa entender, Yeshua HaMashiach, ele verteu o sangue dele para nos dar a salvação, algo que nós, por nós mesmos, nunca conseguiríamos alcançar. Ele pagou o preço. Ele foi julgado no nosso lugar, ele nos deu acesso à vida eterna e à salvação. Agora, aquilo que nós fazemos aqui, né, que são falhas e erros que nós podemos, né, nos reconciliar, nos retratar e fazer algo para que aquela restauração aconteça, isso é responsabilidade nossa. Da gente pagar o preço pela restauração. Responsabilidade nossa. Então, o primeiro ponto é você reconhecer quando você erra, é você aceitar as consequências, porque elas vêm, é uma colheita, é um princípio, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a gente ter a disposição, não é você aceitar as consequências e você se afundar ali numa tristeza, numa melancolia, você se afundar ali e se achando vítima, né, e aquilo ali se tornar algo, não. Aceitou, Davi aceitou ali as consequências, mas ele teve disposição para clamar ao Senhor, para pedir misericórdia e pagar o preço da restauração. Ele vai, oferece o sacrifício ao Senhor, e o Senhor aceita, e o Senhor muda tudo.
E o Senhor muda toda a situação, o Senhor restaura tudo. Então, essa disposição mostra o quê? Um coração que confia na misericórdia do Senhor. É um coração que entende que errou. É um coração que entende o juízo, a disciplina do Senhor como pai, e que tem a disposição de consertar, falar, Senhor, quero reparar o meu erro. Quero reparar onde eu errei. O que eu posso fazer, Senhor? O que o Senhor quer de mim? Qual é o sacrifício? Qual é a oferta? O que o Senhor quer de mim? Para que eu possa, de alguma forma, Senhor, elevar a Ti algo que seja agradável ao Senhor, para que o Senhor me dê a restauração necessária. Lembre-se que oferta sem custo não honra o Senhor. Não honra o Senhor. Davi nos ensina isso aqui na palavra. Eu não darei algo ao Senhor que não me custe. Queridos, isso é um princípio. É chave que o Senhor está liberando hoje sobre a tua vida. Da mesma forma como o nosso serviço a Deus também, ele deve refletir esse mesmo serviço. Ele deve refletir esse mesmo princípio. Então a gente vê aqui, queridos, que Deus, ele limita a própria ira dele. Por quê? A gente vê que a praga dura menos que 3 dias. Né? A gente vê aqui o coração do Pai agindo ali, as misericórdias dele, a restauração completa, como ele, né, liberou ali sobre toda aquela situação. Diante ali do reconhecimento de Davi, do techuvá de Davi. Então, é algo muito poderoso nessa manhã, que o Senhor está liberando sobre nós. É a gente reconhecer, queridos, que Deus, ele transforma juízo, ele transforma locais de juízo em locais de adoração. Ele transforma situações de morte em vida. Ele é poderoso, glorioso, tremendo. Então, o mesmo Deus que enviou o juízo foi aquele quem interrompeu com fogo do céu, transformando, né, aquele lugar ali que era para ser para a morte em um local de adoração. A gente possa entender nessa manhã, né? A gente nunca vem oferecer ao Senhor algo que não custe nada, pois Ele merece o melhor da nossa adoração, assim como Ele nos deu o melhor presente. Deus nos deu Yeshua. Ele deu o melhor dele para nós. O melhor. Ele entregou o seu filho puro, santo, que não tinha pecado. Ele entregou a ele pelas nossas vidas. Como que a gente vai entregar qualquer coisa ao Senhor? É a gente entender isso, esse princípio, e honrar o nosso Deus como ele é digno. É interessante que Davi, ele não constrói o templo. Por que ele não pode construir o templo? Porque ele era um homem de guerra, né? Ele era um homem de guerra. E ele vai ali, o Senhor determina ali que Salomão ia construir o templo. E o templo foi construído ali na eira, no local da eira. Hoje você sabe agora, né? Que até o local onde o templo foi construído não foi qualquer local. Tudo está alinhado a um propósito. Tudo está alinhado a um propósito. E quando Davi vai falar com Salomão, ele vai dizer assim, ó, olha que interessante, ele vai dizer, então prosperarás se cuidares, ó, ele libera uma palavra, então você vai prosperar. Se você cuidar de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés acerca de Israel. E aí ele vai dizer assim, ó, esforça-te e tem de bom ânimo, não temas
e não desanimes. Ele libera aqui uma palavra, né, sobre Salomão, e a missão é essa. A nossa missão, ela já vem com essa instrução maior. Davi aqui, quando ele fala isso com Salomão, ele já estava idoso, ele já estava próximo da morte. E ele vai transmitir para Salomão não apenas, né, os recursos materiais ali que ele tinha como rei para Salomão construir o templo, mas ele vai transmitir algo muito precioso. Ele transmite para Davi aqui uma sabedoria espiritual, um encorajamento, né? E ele vai dizer, olha, você vai prosperar se você cumprir aquilo que o Pai te ordenou. E aí ele fala sobre isso, sobre essa importância de cumprir, e ele libera aqui palavras que mexem aqui, ó, no nosso interior, no nosso âmago. Ele vai dizer, ó, esforça-te, tem bom ânimo, não tenha medo e não desanimes. Esse é o protocolo que vem com a missão, queridos. Porque em tudo nós somos mais do que vencedores se permanecermos nele, se esperarmos nele, se prevalecermos nele. Esforça-te. O que é se esforçar? É você ser forte, é você se firmar. É uma força interior que vem da confiança que você tem em Deus. A tua força, ela vem da confiança, do nível de confiança que você tem em Deus. Ela é uma determinação que ela é inabalável diante dos desafios. Não é uma força tua, mas ela depende da confiança que você tem. E você é forte porque você confia nele, porque a tua força vem dele. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você alegra o Senhor com a tua confiança nele, você recebe força dele. E ele vai falar, olha, tem de bom ânimo. O que é isso? Essa palavra ânimo, né? Ela é ousadia. Ela é ousadia. Essa palavra no hebraico, ânimo, é a palavra ametz, que quer dizer coragem, valor, ousadia. Não é você não ter medo, não é ausência de medo, mas é você agir apesar do medo. É uma confiança na fidelidade de Deus. Porque Ele é fiel, eu vou. Porque Ele é fiel, eu faço. Porque Ele é fiel, eu permaneço. Porque Ele é fiel, eu enfrento. Depois ele vai dizer, ó, não temas. Aqui é um comando direto contra o medo paralisante. Porque a questão do medo é essa, o medo paralisa, né? O medo petrifica, o medo te impede de avançar. Então aqui ele dá um comando direto, não temas, é um comando direto contra o medo, específico contra o medo. Então a gente reconhece que o medo é algo natural. Ela é uma emoção que Deus criou para que ela seja usada de maneira certa, né? Porque o medo, né, ele traz alertas e te faz fazer coisas que às vezes ali vão te ferir, vão te machucar, mas o medo não deve te dominar. O medo não deve te dominar. E aí depois ele vai dizer aqui, ó, e nem desanimes. E nem desanimes, ou em algumas versões vai dizer, e nem te espantes. Não seja desencorajado, não seja desanimado. Não permita que o desânimo permeie o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos, a tua visão. Não se deixe abater pelas circunstâncias. Então aqui ele vem com um protocolo pronto para a missão. E na nossa jornada, esse protocolo ele já aqui está aqui, ó, à tua disposição.
Na nossa missão, esse protocolo hoje, ele vem, Deus acende assim, ó, sobre as nossas vidas. E há um complemento desse protocolo. Quando a gente lê ele em Deuteronômio, porque Davi está citando para Salomão a palavra, a Torá. Davi está citando Deuteronômio quando ele fala isso para Salomão. E agora eu vou completar aqui, porque o Senhor está falando com você. O seu CPF, o seu nome, o Senhor está falando isso nessa manhã para a tua vida. Ele está dizendo aqui, ó, esforça-te, tendo bom ânimo, não temas e não desanimes. Amém? Amém. Por quê? Porque o Senhor teu Deus é quem vai contigo e não te deixará e nem te desamparará. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Deus fala assim para Josué: não te enviei eu? Então esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Oh, glória a Deus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que renova as nossas vidas. Obrigada pela tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que é gloriosa. Aleluia, 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 aleluia. Amém, queridos, que você possa ouvir essas palavras, que elas permeiem o teu coração e que elas sejam um combustível para que você haja e caminhe com força, com coragem, com uma fé inabalável, sabendo que aquele que te chamou te capacita para que você complete a missão. Então, seja forte e corajoso. Quando errar, lembre-se de Davi. Quando falhar na jornada, porque todos nós estamos sujeitos. Quando falhar na jornada, haja como Davi. Se coloque diante do Senhor. Receba a disciplina, confiando no caráter de Deus. E se mova, tenha despreendimento para falar, Pai, o que o Senhor quer que eu faça para que eu conserte, para que eu me alinhe. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Elas são grandes e infinitas. Ele nos ama com amor paternal. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e amanhã estamos firmes e fortes no propósito, em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom, bom dia.